Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, hoje eu quero falar com os senhores sobre uma questão desse ano de 2020 para analista judiciário, cargo administrativo, Tribunal Regional Eleitoral do Pará, banca IBFC. A questão gira em torno da denunciação da lide como uma das modalidades de intervenção de terceiro. Denunciação da lide, os senhores devem se lembrar bem, é a modalidade de intervenção de terceiro que visa assegurar um direito de regresso. Então, denunciação da lide tem como fundamento assegurar um direito de regresso. Vejam, o enunciado diz assim: com relação à intervenção de terceiro disciplinada pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente acerca da denunciação da lide, assinale a alternativa correta. Temos que ver qual é a alternativa correta e os enunciados, as alternativas vão tratar das características da denunciação da lide. E aí, conforme a gente for analisando uma por uma, a gente vai, ao pontuar qual está certo, qual está errado, ao analisar o gabarito, portanto, a gente vai chegar na análise de cada uma das suas características. Então vamos lá. Alternativa A, a linha A. Quando a denunciação da lide for indeferida, não será possível o exercício do direito regressivo em ação autônoma. Ou seja, uma vez pleiteada a denunciação da lide, para que se exerça no mesmo processo, com base na intervenção desse terceiro, o direito de regresso, uma vez indeferido, você não poderia propor esse direito regressivo numa ação autônoma. Vejam, será que isso faria algum sentido? A resposta está lá no artigo 125, parágrafo 1º. Vamos lá? Artigo 125, da denunciação da lide. 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, e aí vai falar lá, alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que se possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Também é admissível a denunciação da lide aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Percebam, eu sempre destaco isso, que o direito regressivo da evicção ela já decorre da lei, não é isso? Do Código Civil. Então tudo está resumido, na verdade, na denunciação da lide, a um direito regressivo que decorre de lei ou de um contrato. O inciso 1º, portanto, está incluído no inciso 2º. Mas nós estamos aqui para analisar a questão da ação autônoma. E, como eu lhes disse, o parágrafo 1º vai responder. Vamos lá. O direito regressivo será exercido
será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, quando ela deixar de ser promovida ou quando ela não for permitida. Então, quando houver uma restrição normativa, veja, no sistema do juizado especial não cabe denunciação da lide. Então, a parte pode mover numa demanda autônoma, sem problema nenhum. Quando a parte que pudesse mover, deixar de mover, a parte pode, ao invés de dar início ao incidente processual, portanto, a uma demanda incidental de intervenção de terceiro, denunciação da lide, ela pode optar por mover uma demanda autônoma? Pode. A denunciação da lide vai deixar de ser promovida naquele mesmo processo. Ela vai ser movida por uma ação autônoma. E o que nos interessa para o gabarito, quando a denunciação da lide for também indeferida. Então, com base no 125, parágrafo 1º, esta alternativa está equivocada. Tá certo? Bom, alternativa B. Na denunciação da lide, procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação destinação regressiva. Então veja, a parte vai a juízo, um acidente de trânsito. Quem sofreu prejuízo vai a juízo em face do causador. Mas o causador tem um seguro. E aí o causador, portanto, denuncia a lide à seguradora. Então aqui, A vai a juízo em face de B. Só que B tem seguro. Então B denuncia a lide à seguradora. Aqui embaixo, S, a seguradora. Você imagina que saia vitorioso nesta demanda A. Na demanda 1, entre A e B, A sai vitorioso. E na demanda 2, demanda regressiva, entre B e seguradora, B sai vitorioso, porque a seguradora tem que ressarcir em regresso o que ele vier pagar a A, nos limites da apólice, claro. O que a alternativa está dizendo é que o A poderia diretamente se satisfazer do patrimônio da seguradora. Será que isso pode? Bom, inicialmente não podia. No Código de 73 não havia esta previsão. Aí depois o STJ, por uma questão de efetividade, começou a tratar disto, e o Código de Processo Civil de 2015, o CPC atual, expressamente afirma esta possibilidade no artigo 128, no seu parágrafo único. Se não, vejam bem. Artigo 128. Feita a denunciação, vai trazer ali as possibilidades. Se o denunciado contestar, se o denunciado for revel, se o denunciado confessar, como é que vai se dar? Aqui as questões, nos incisos, nós teremos questões procedimentais que fogem ao escopo aqui da questão. O que nos importa se encontra no parágrafo único, como eu pontuei, que afirma justamente que procedente o pedido na ação principal, no nosso caso lá entre A e B, foi procedente o pedido do A. Vou replicar aqui. A e B, na ação principal. Procedente o pedido na ação principal, pode o autor A, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença, aonde ele vai satisfazer o seu crédito, né? Ideia de satisfação, também contra o denunciado. O denunciado é a seguradora. B propôs denunciação da lide, aqui está a denunciação da lide em face da seguradora, nos limites da condenação destinação regressiva, deste do denunciado. O denunciado quem que é? É a seguradora, é o S, é a seguradora aqui embaixo. E aí esse vínculo aqui, ó, A pode se satisfazer direto no patrimônio da seguradora, que tem uma liquidez muito maior, evidentemente. Então, com base no 128, parágrafo único, a letra B nos parece realmente correta. Vamos destacar ela aqui em verde, 128, parágrafo único. Bom, vamos ver a alternativa C. Feita a denunciação pelo autor, porque o 125 diz que pode ser qualquer das partes, né? Uma das características da denunciação da lide, porque se você for ao chamamento do processo, chamamento ao processo, você vai ver que só o réu pode chamar ao processo. Então, a denunciação da lide pode ser feita pelo autor mesmo que excepcional. Feita a denunciação da lide pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição
de assistente do denunciante. Denunciante aqui é o autor. Não podendo acrescentar novos argumentos à petição inicial. Bom, se ele é assistente e o assistente tem a função justamente de auxiliar uma das partes, parece que já tem uma contradição no próprio enunciado, na alternativa C. Vamos ver o que nos dispõe o artigo 127 a esse respeito. 127 está aqui destacado. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante, não é assistente, portanto, é litisconsorte, e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Então percebam que a letra C está equivocada, porque ele não assume a posição de assistente, ele assume a posição de litisconsorte. Sabemos que existem duas espécies de assistente, né? Assistência simples e assistência litisconsorcial. O enunciado não falou só assistente, está errado. O texto de lei fala litisconsorte. E outra justificativa para que esteja errado o enunciado é que afirma que ele não pode acrescentar, quando o texto de lei afirma expressamente que ele pode acrescentar. Então a letra C está equivocada, artigo 127. Alternativa D. Não há limitação para a denunciação da lide sucessiva. Então, não há limitação para a denunciação da lide sucessiva, desde que haja comprovação no processo. Esta foi uma outra inovação do Código de 2015. Pelo artigo 125, parágrafo 2º, os senhores verão que é cabível uma denunciação à lide sucessiva. Percebam, o Código não fala que cabe uma denunciação. Ele fala que cabe uma denunciação da lide sucessiva. Então, nós teremos nesse exemplo aqui, ó, esta aqui é a primeira denunciação da lide, do bem em face da seguradora. Você imagina que é uma demanda extremamente complexa que envolve bilhões. E essa seguradora aqui tem uma ressegura. Tem uma seguradora das próprias seguradoras. Essa seguradora pode denunciar a essa resseguradora? Pode. E essa aqui seria a denunciação da lide sucessiva. Poderia essa resseguradora denunciar ainda mais alguém? Aí isto seria vedado, porque cabe apenas uma denunciação da lide sucessiva. Vamos ao 125, parágrafo 2º. Vejam aqui. 125, parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial e por aí vai. Então, admite-se uma única denunciação sucessiva. Inclusive, isso foi uma alteração que se fez, inclusive, no Código Civil, que afirmava não haver limitação. O Código de Processo Civil também traz inovação quanto à denunciação per saltum, que também modifica o critério lá do Código Civil, mas aí foge a sistemática aqui da questão. Só para deixar tudo completo aqui na análise. Bom, o que importa é que essa afirmação de que não há limitação está equivocada. Há limitação sim. 125, parágrafo 2º, a alternativa D está errada, equivocada, de modo que o gabarito é mesmo a letra B, que está correto, B de baixinho, tá certo? Bom, então vamos ficando por aqui, meus amigos. É isso, por hora é só. Essas eram as considerações sobre a denunciação da lide, que se funda em direito de regresso, artigo 125 e seguinte do Código Civil e suas principais características. Então é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima.